Bom dia, boa tarde, boa noite, Rádio Laurão. Tudo bem com vocês? Eu sou a Brenda, protagonista da rádio. E essa semana é muito especial para nós todas. Isso mesmo, Brendinha. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Ana Clara e também sou uma jovem protagonista da Rádio Escola. O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas, na década de 1970. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para ter suas condições igualadas à dos homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência. Após a Segunda Guerra Mundial, o dia 8 de março tornou-se aos poucos o símbolo principal da homenagem às mulheres. Também foi associado ao mês de março, a partir de então, o evento do incêndio em Nova York, o ocorrido no dia 25. A partir dos anos 1960, a comemoração do dia 8 de março já tinha se tornado tradicional, mas foi oficializada pela ONU apenas em 1985, quando essa organização declarou o Ano Internacional das Mulheres como uma ação voltada ao combate da desigualdade e discriminação de gênero em todo o mundo. Com parte desses esforços, o dia 8 de março foi oficializado como o Dia Internacional da Mulher. E para comemorar essa data muito importante, nós da rádio vamos entrevistar uma das várias mulheres importantes da nossa escola. Então, aqui está hoje a nossa professora de História, Tayane. Seja bem-vinda à nossa rádio, Tayane. Obrigada, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. A gente que agradece. Bom, então vamos começar nosso bate-papo. Vamos lá. Tá, e você é daqui de Uberaba mesmo? Eu não sou nascida em Uberaba, mas sou criada aqui, né? Minha família é toda da cidade do Rio de Janeiro. Daí a minha família veio pra cá quando eu estava com 2 anos de idade. Minha mãe se fixou aqui, né? Eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó. E então eu fui criada aqui, né, desde a infância. Nós chegamos a Minas Gerais, eu tinha 2 anos. Nós mudamos para Uberaba, eu tinha uns 6, 7 anos, né? Anteriormente eu morei em outras cidades de Minas Gerais. E por que vocês vieram pra cá? Nós nos mudamos porque minha mãe trabalhava numa empresa e ela foi transferida para a cidade de Uberlândia. Então, quando ela trabalhava lá, ela foi transferida para esse serviço, né, para essa nova cidade. E aí ficamos um tempo lá e, posteriormente, mudamos novamente por conta do trabalho da minha mãe para Ituiutaba. E, posteriormente, viemos para Uberaba. E aí, não me mudei mais, ficamos por aqui. Você gosta de morar em Uberaba ou você queria morar em outra cidade, professora Tayane? Eu gosto muito de morar aqui, assim. As pessoas falam muito que é uma cidade pequena, né? Comparado à cidade que eu nasci, é uma cidade realmente bem menor. Mas eu gosto muito daqui. Foi aqui que eu me formei, foi aqui que eu me criei, que eu fiz minhas amizades duradouras. Eu gosto muito da cultura de Minas Gerais, gosto muito do estado de Minas Gerais. Claro, me identifico com a família, com a cultura familiar, que é a cultura proveniente do Rio de Janeiro também. Mas eu gosto muito daqui, gosto de morar aqui, me adaptei, fiz minha faculdade aqui, fiz minha pós-graduação na Universidade de Uberlândia, trabalho aqui, né? Estou fixa aqui, sou concursada, professora de vocês. Então, assim, eu não tenho pretensões de deixar Uberaba. Eu gosto daqui, gosto da cultura mineira. Nos conte, como era a senhorita Tayane na infância? Assim, você queria ter ido para outro caminho, além de ser professora? A primeira vez que eu pensei em ser professora, eu estava na 6ª série, né? Que não era ano ainda, quando eu estudava, né? Então, foi a primeira vez que eu pensei em ser professora, assim, porque eu gostava muito admirava muito meus professores, né? Também estudava numa escola pública aqui em Uberaba, né? Fiz todo o meu ensino fundamental na Escola Estadual Minas Gerais. E eu gostava muito de ver meus professores, a forma que eles atuavam, né? E naquele tempo a minha mãe fazia faculdade para ser professora também. Então foi uma coisa que me inspirou muito. Eu só troquei a disciplina, porque a primeira matéria que eu pensei em ser professora, quando eu ainda estava no 6º ano, 5º ano, 6º ano, a primeira matéria que eu pensei em ser professora era matemática. Totalmente oposto ao que eu faço hoje. Matemática. Mas aí na 6ª série, um professor de história fez eu mudar a forma que eu via a história, né, por causa da forma que ele dava aula. E aí eu tive aula com ele da 6ª série até a 8ª série. E ele dava uma aula muito empolgada, ele gostava muito do conteúdo, ele gostava muito de história. E as minhas professoras anteriores não eram assim com história.
E aí aquilo me despertou, assim, né? E eu gostava muito de ler o livro da escola, de história, né? E aí esse professor fez eu gostar muito de história. E aí, a partir de então, ainda na 6ª série, eu mudei de ideia. Eu falei, não, eu quero ser professora, mas não de matemática, de história. E nessa ideia eu fiquei até o ensino médio. Então, a história sempre foi a minha primeira opção, né? E aí eu tive outras opções, prestei vestibular para direito e para jornalismo, mas eu queria mesmo era história. Passei em todos, mas fui fazer história na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, formei e fui fazer estágio com esse professor lá no Minas, né? Então, voltei quando eu estava na faculdade, pedi para fazer estágio com ele. E ele ficou muito feliz em ver que eu havia feito história porque as aulas dele me motivaram a fazer história, né? Aí voltei para fazer o estágio com ele e me formei. E hoje, assim, é o que eu faço, que eu só me vejo sendo professora, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Apesar da gente ter uma profissão que é muito difícil, né, muito complicada hoje no Brasil, eu gosto muito do que eu faço. Não me vejo fazendo outra coisa. Mas, Tayane, como é que você era na infância? Você era atentada? Você era mais quieta? Você era aquela aluna exemplar? Sempre fui uma aluna exemplar, tenho muito orgulho disso. Sempre fui muito estudiosa, não dei trabalho para minha mãe nesse ponto, assim. Sempre fui muito responsável com as minhas tarefas, com as minhas atividades. Eu sempre gostei de estudar. Esse é o grande diferencial, porque eu era uma boa aluna não só porque a minha mãe exigia isso, mas é porque eu gostava, né, de ser uma boa aluna, de fazer as tarefas, chegar em casa, organizar meu material. Eu nunca fui uma criança assim inquieta, que aprontava. Eu era muito chorona quando eu era criança. Chorava muito, né? E não era uma criança assim muito simpática. Eu sempre tinha a cara muito fechada, né? Muito séria. Mas nunca fui uma criança assim de ser agitada, não. Uma criança até tranquila. Quando você estava no ensino médio, você tinha algum projeto de vida? E qual era? Você conseguiu realizar seu projeto? Eu tive uma infância e uma adolescência, do ponto de vista financeiro, bem complicada, assim, né? Eu fui criada por uma mãe solo. Então, assim, meu pai, ele foi embora, eu ainda era criança, e eu não tive mais contato com ele, e ele não participou da minha criação. Então, nós tivemos uma vida muito complicada. Minha mãe foi uma grande mulher, porque criou eu e meu irmão sozinho, com o auxílio da minha avó materna. Então, as duas foram importantes referências para mim, até hoje são. Então, a gente teve uma vida desse ponto muito difícil, né, financeiramente falando. Quando eu estava no ensino médio, eu estudava numa escola muito boa, estudava no Instituto Federal, fiz a prova, passei, mas uma vida assim, difícil ainda nesse aspecto financeiro. Então, quando eu estava no ensino médio, eu queria muito fazer uma faculdade, formar, para sair daquele contexto também, né, para ter uma vida um pouco mais tranquila até desse ponto de vista financeiro. E queria ser professora, tinha muito essa vontade de ter uma sala de aula assim, com os alunos, ter essa vivência. E tive muito apoio tanto da minha família, tanto da minha mãe, do meu irmão, da minha avó, que nunca se oporam a eu fazer a faculdade de História, tanto dos meus próprios professores. Então, por exemplo, eu lembro de uma vez que um professor meu de geografia, ele fez um trabalho em grupo, a gente tinha que apresentar para a sala. Mas não era todo o grupo que ia apresentar, ele ia sortear uma pessoa para apresentar. E eu fui sorteada e apresentei o trabalho. E no fim da aula ele virou para mim e falou assim, você tem que ser professora, você sabe disso, né? E aí eu ri e falei assim, eu quero ser professora. Ele falou assim, não, mas você tem que ser professora de geografia, que eu era um professor de geografia. E aí eu virei para ele e falei assim, eu quero ser professora, mas não de geografia, de história. E eu nunca esqueci isso, né? Porque ele afirmou, ele falou, você tem que ser professora. Porque a forma que eu apresentei o trabalho, a forma que eu falei, ele falou assim, você tem muito talento para ser professora, você tem que ser professora. E eu já tinha essa vontade, né? Então, assim, eu concluí os meus objetivos que eu tinha no ensino médio. Às vezes, os meus alunos, eles ficam assim, mas você virou professora, né? Menosprezando a profissão. Né? Claro que tem profissões que ganham mais, né? São mais bem remuneradas, enfim. Mas eu cumpri um objetivo pessoal que era ser feliz fazendo o que eu sempre quis, né? Então, eu faço o que eu quero, tenho uma vida confortável, então alcancei meus objetivos de quando eu era jovem. Qual foi a maior dificuldade por ter escolhido ser professora na rede pública estadual?
Olha, nós, professores, nós enfrentamos dificuldades tanto na rede pública quanto na rede particular. Infelizmente, é meio evidente que na rede pública nós temos desafios maiores, né? Relacionados, por exemplo, à infraestrutura, verba, porque a rede pública, muitas vezes, essas questões não dependem, geralmente, do nosso gestor direto, né? Vai depender de políticas públicas maiores. Então, por exemplo, a disponibilidade de recursos, às vezes ela é bem mais complicada, o salário dos professores, ele é inferior, a jornada de trabalho é mais cansativa, né? Então, todos esses desafios estão hoje na escola pública. Não que não tenham desafios na particular, tem também, né? Mas são desafios diferentes, né? Tanto em relação aos próprios alunos, né? Que muitas vezes a gente tem que ter o dobro de incentivo a eles, porque assim como eu tive uma vida difícil na minha infância e estudei em escola pública, eu sei pelo que os meus alunos da escola pública passam, até por um aspecto assim financeiro mesmo, né? Passei pelas mesmas dificuldades, sei como é ter uma estrutura familiar a partir da atuação de uma mãe solo, que sei que muitos meus alunos na escola pública são criados apenas pela figura feminina, pela mãe, né? Então, assim, eu compreendo muito mais a realidade desses alunos. Esse é um ponto muito positivo, porque eu estou muito mais próxima da realidade de vocês do que muitas vezes da realidade dos meus alunos das escolas particulares, que têm um contexto assim econômico, financeiro mais privilegiado, né? Eu gosto de trabalhar na escola pública porque eu tenho muita liberdade para conversar com vocês, para trabalhar com vocês, né? Eu sinto que existe assim uma parceria muito grande, né? E vejo que os meus alunos da escola pública, muitas vezes, quando eu conto a minha história, percebem que eles podem também realizar os desejos deles, né? Porque eu vim de um contexto que é semelhante ao de vocês, então vocês também podem conquistar os sonhos de vocês, né? Independente de quais sejam. Então, assim, eu hoje não tenho pretensão de sair da escola pública, né? Trabalho aqui com vocês, não tenho vontade de abandonar. E fiquei muitos anos trabalhando apenas em escolas particulares. E eu sou muito feliz aqui, assim, gosto de trabalhar aqui, gosto da equipe, gosto de vocês, gosto da proximidade que a gente cria aqui, né? Quanto tempo você atua com a educação, Thay? Eu me formei em 2015. No final de 2015, começo de 2016, mas eu comecei a dar aula, eu ainda estava na faculdade, eu estava no penúltimo semestre da faculdade. Então, eu ainda estava estudando quando eu comecei a dar aula e a minha primeira escola foi uma escola estadual que eu trabalhei. Não foi a primeira escola que eu trabalhei, não foi uma escola particular. Então, eu já estou aí há 9 anos, né? Ano que vem vai fazer 10 anos que eu estou em sala de aula. Por qual motivo você escolheu se efetivar no Lauro Fontoura? Eu ouvia falar muito bem da escola, né? Tinha amigos que trabalhavam aqui, trabalhava já com a professora Tamires, e ela sempre me falou muito bem daqui, e outras pessoas que trabalhavam em outras escolas estaduais, né? Eu tinha outros colegas de profissão que trabalhavam comigo na particular e também trabalhavam em outras escolas estaduais, não aqui no Lauro Fontoura, mas em outras, sempre me falaram bem daqui, né? Então, quando eu passei no concurso, sempre que eu falava assim, tô para ser chamada no concurso, e ouvia sugestões de escola para eu tomar posse, para eu assumir, eu sempre ouvia o nome daqui, do Lauro Fontoura. A minha mãe, que é professora da rede estadual também, né, falava muito bem daqui. Então, assim, por essa boa recomendação de colegas profissionais, né, eu resolvi, né, assumir o cargo que tinha aqui na escola. E foi uma boa escolha, realmente. Mas, Lauro Fontoura, você já tinha trabalhado em alguma outra escola pública que marcou você? Sim, a primeira escola que eu dei aula foi a Escola Estadual Paulo José Derenusson, no Boa Vista. E ela me marcou muito, muito mesmo. Assim, eu nunca vou esquecer aquela escola. Por que ela me marcou tanto? Primeiro, porque foi a primeira escola que eu trabalhei, né? É uma escola que tinha alunos num contexto social muito difícil, né? No Alto do Boa Vista. Então, tinha todo um aspecto social bem difícil, uma realidade muito difícil dos alunos. Então, eu, assim, não tinha nem me formado ainda e já fui para uma escola que tinha uma realidade mais complicada,
né? Então, eu tinha alunos, por exemplo, que já tinham sido presos, esse tipo de questão, alunos abandonados, né? Alunos órfãos. Então, todo esse contexto. Então, fui direto para esse contexto. E foi muito importante para mim. Por quê? Porque eu tive acesso a essa realidade antes mesmo de me formar, que é uma realidade comum nas nossas escolas públicas, né? Então, foi importante para eu concluir a minha formação. Eu sempre falo, eu me formei, foi dentro de uma sala de primeiro ano do ensino médio, lá no Derenusson, com 54 alunos. Eu tinha 54 alunos em sala, eu ainda não tinha o meu diploma, mas foi ali que eu me formei. Porque aí eu soube dominar a sala de aula, eu soube me aproximar dos alunos, eu soube escutá-los, que era uma coisa que muitos querem, né? Tanto aqui no Lauro Fontoura, muitos não são ouvidos. E eu tinha lá também uma equipe muito boa. Apesar de ser uma escola grande, com muitos alunos, uma realidade complicada, tinha uma direção muito boa, que era uma mulher muito forte, que eu sempre lembro dela, né? E isso me inspirava muito enquanto mulher, né? Ter uma diretora mulher tão forte e tão parceira como ela era. Então, eu me inspirei muito nela, sempre lembro dela, que era a Cida. E uma equipe muito boa, muito unida, né? Aqui no Lauro também a gente tem uma equipe muito unida, muito tranquila de trabalhar. Isso é muito importante quando a gente está construindo a nossa identidade enquanto professor, né? Então, é uma escola que eu nunca vou me esquecer, né? Eu posso trabalhar em quantas for, mas eu nunca vou esquecer o Derenusson. E como é que foi seu sentimento no seu primeiro dia de aula? Assim, primeira vez que você entrou na sala de aula? O primeiro dia que eu dei aula foi muito ruim. Muito ruim. E é outro dia que eu não vou esquecer. Mas não pelos alunos, porque eles me receberam muito bem. Mas eu fui mal recebida por uma colega de trabalho. Então, foi assim, nesse ponto não foi legal, né? E foi um dia muito complicado, assim. Porque não tinha material, não tinha livro. A professora que me recebeu não foi tão bacana comigo, né? Ao contrário da supervisora e da diretora que me receberam super bem. Eu saí da escola... o meu sapato arrebentou. E aí eu fiquei assim, aí começou a chover, e eu fiquei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo da minha... Primeiro dia de trabalho, primeiro dia dando aula. Eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? E aí eu tive, né, que depois cheguei em casa, tive que parar e pensar, nossa, calma, não vai ser assim o resto da vida, respira, foi só o primeiro dia. E não foi. Posteriormente, eu consegui me adaptar à equipe, né, com os meus colegas, né? Os alunos foram muito carinhosos ao longo do ano, apesar de ser uma turma muito cheia, que tinha muitas questões ali. Eu aprendi muito com os meus alunos também, era muito franca com eles, sempre fui, e eles comigo. Então, assim, foi importante para mim, né? Não, foi o primeiro dia, foi difícil, mas o primeiro dia não representa a minha carreira. Essa primeira impressão da sala de aula não representa a minha carreira, porque, no geral, assim, depois eu tive experiências muito boas, tanto lá nessa escola quanto nas demais que eu trabalhei. Bom, sabemos que você atua como professora na rede particular de ensino. O que você traz das suas aulas de história para o Laurão que você aprendeu na particular? Olha... É muito difícil essa transposição. Ela pode ocorrer, mas ela é complicada porque são realidades muito diferentes, muito diferentes. Embora aqui a gente esteja numa escola estadual, tem várias realidades e tudo mais, né? E é diferente de outras escolas estaduais que a gente sabe que tem alguns contextos até mais complicados. Mas, assim, o que eu trago de lá, porque passei muito tempo trabalhando apenas em escola particular, é a formação que eu tive, né? Tanto só na própria sala de aula, mas em cursos que a gente vai fazendo, porque a rede privada incentiva muito que o professor continue estudando, né? Incentiva até não porque aqui a gente não seja incentivado, não porque os nossos gestores não incentivem, né? Mas que há um contexto diferente, você tem uma remuneração diferente, você tem um tempo diferente para conseguir se formar melhor. Daí, toda essa formação que eu recebi e continuo recebendo lá, eu sempre tento fazer aqui também, né? Com adaptações, porque são realidades diferentes. Vocês não são as mesmas pessoas, vocês não vivem no mesmo contexto social que os alunos das escolas particulares. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, e vocês sabem, porque eu falo isso para vocês,
Você que já teve aula comigo, Brenda, você que ainda tem. Ana, eu sempre dou, mesmo com as adaptações, uma aula de qualidade. Eu prezo por isso. Vocês têm o direito de ter uma aula de qualidade, de extrema qualidade, em que eu uso toda a minha formação, assim como os alunos da particular têm uma aula de qualidade. E o carinho é o mesmo, né? Eu não trato nenhum dos grupos melhor ou pior, eu trato vocês da mesma forma. Então, o carinho que eu tenho pelos meus alunos da autoescola é o carinho que eu tenho por vocês aqui. As broncas que eu dou lá é as broncas que eu dou aqui. As loucuras também. Porque a pessoa é a mesma, né? Então, assim, às vezes quando eu fico brava com vocês, dou aqueles surtos, porque vocês não prestam atenção, porque vocês aprontam. Lá também tem os meus surtos, dou as minhas broncas, né? Porque vocês têm realidades diferentes, mas vocês são crianças e adolescentes também, né? Então, há esse aspecto em comum. Tayane, você sentiu que você evoluiu muito desde que você começou a estudar, que você começou a pensar para hoje? Sim, a diferença é muito grande. Quando eu paro para pensar de quando eu comecei a dar aula lá no Derê no Sonho em 2015 e até agora, é muito. Até assim, o jeito de falar, o conteúdo, né? Porque me aprimorei muito, estudei muito mais. O jeito com os meus alunos também mudou muito, porque lá em 2015 eu tinha, na verdade, muito medo, né, de conversar com os meus alunos, de ter uma relação amigável entre professor e aluno. E hoje não, hoje eu converso mais tranquilamente, né? Mas o fundamental para isso foi, além de estudar, que a gente está sempre estudando, o professor não para de estudar. Eu brinco até com vocês, né? Quando eu dou aula para vocês, eu não estou dando aula ouvindo vozes da minha cabeça, né? A gente estuda. Mas foi ouvir os meus alunos. Ouvir vocês é muito importante, né? E também me sentir ouvida por vocês. Não só em questão de conteúdo, mas quando a gente para ter aqueles papos sobre vida, né? Que eu gosto de ter muito com vocês, isso é importante para alterar a nossa identidade, a nossa personalidade, né? E aprimorar algumas coisas. Na sua opinião, tem algo além do salário que deveria mudar na rede pública? Sim. Acho que a infraestrutura das escolas públicas deveriam ser melhores, né? Deveria haver mais recursos para isso, porque a capacidade tanto dos professores quanto dos alunos, ela poderia ser melhor explorada se a gente tivesse mais recursos, né? E também, assim, a gente ter mais formações para incentivá-los, assim. Eu vejo que muitos não têm uma pretensão de prestar um vestibular. Ano passado eu falava muito isso para vocês, que eram meus alunos no primeiro ano, que eu fico muito admirada, assim, por que vocês não querem fazer uma faculdade? Vocês têm que fazer, vocês têm capacidade para isso. Então, assim, eu acho que tem que ter mais esse incentivo mesmo, né? Incentivá-los, incentivar o professor a incentivar vocês, né? E infraestrutura, ela é muito importante. Então, aqui na escola nós temos uma boa infraestrutura para uma escola pública, mas a gente sempre pode melhorar. Sim. Thay, das escolas que você já passou, particulares e tal, você trouxe algum aprendizado para sua vida? Para minha vida pessoal, muitos, né? A questão acho que uma questão muito forte que eu trouxe desde o primeiro é de que eu posso estar tendo coisas difíceis na vida, eu posso estar passando por uma coisa difícil, mas eu sempre tenho que lembrar que algum aluno meu, às vezes, ou vai estar passando por um momento tão difícil quanto o meu, ou às vezes por um momento até pior. Sim. Então, assim, é difícil no dia a dia quando a gente fica brava com vocês, quando vocês não prestam atenção na aula, não faz tarefa e tal, mas a gente tem sempre que lembrar disso. Às vezes é difícil lembrar, mas a gente tem que lembrar, né? Que às vezes o momento que você está passando é um momento que não é fácil. E às vezes a única pessoa que vai ter para ouvir muitos dos meus alunos é o professor. E às vezes a gente esquece disso. Mas lá, aqui na escola eu percebo muito isso, mas o choque que eu tive, que eu vi mesmo isso, foi lá na primeira escola que eu trabalhei, né? De alunos que não tinham uma situação assim. Às vezes não tinha quem ouvisse em casa, né? E às vezes o aluno só queria, assim, me contar o dia dele. Então, eu aprendi muito com isso. Acho que eu fiquei muito mãezona. Aprendi a ser mais mãezona, mais ter um cuidado. Então, eu não deixo de dar bronca, não deixo de ficar brava, mas eu prezo por um cuidado. Vejo muitos meus alunos como alguém que precisa de um cuidado,
né? Então, por exemplo, na primeira escola que eu trabalhei, eu tinha um aluno que tinha muitos problemas na vida dele. E uma coisa que me tocou muito, eu nunca vou esquecer, foi o dia que ele chegou em mim e falou assim: tia, você encapa meu caderno? Na minha casa não tem ninguém para encapar meu caderno. E eu fiquei muito, assim, abalada, porque apesar de eu ter tido uma vida complicada, minha mãe sempre teve muito atenção com essas coisas, né? Então, por exemplo, teve um ano que minha mãe encapou meus cadernos com jornal. Mas ela sentou e encapou. Ela tinha esse cuidado, ela não tinha o dinheiro para comprar um negócio, uma capa bonita, um caderno, mas ela pegava o tempo dela para sentar para encapar meus cadernos, todos. Fazer capinha junto comigo, tudo bonitinho. E aí, esse dia, eu fiquei muito chocada, muito abalada, porque a questão ali não era só o dinheiro, era a questão desse zelo que ele queria. E aí eu fui, peguei um papel da escola, encapei todos os cadernos dele, né? E entreguei para ele, e a carinha dele, assim, né? Ele ficou mais feliz pela atenção que foi disponibilizada a ele do que a capa em si, porque a capa era uma folha simples que a escola tinha. Mas ele ficou satisfeito com o fato de, nossa, alguém encapou meu caderno, alguém teve esse cuidado por mim, né? Então, assim, apesar de qualquer problema financeiro que eu tivesse na infância, eu sempre tive esse cuidado da minha mãe, né? E isso é muito importante. Às vezes parece que não é, né? Mas é importante, né? Com certeza, né? E quando a gente não tem, às vezes, essa atenção dentro de casa, a gente vai buscar no outro lugar que a gente mais convive, que é na escola. Então, é interessante que você tenha um professor. É claro, o professor ele não pode, não deve, nunca vai ser um pai e uma mãe. Mas ele pode ter um acolhimento com o aluno, um respeito, um carinho, né? Pode ajudar, porque não me custava nada encapar aquele caderno. Eu tinha tempo, eu tinha recurso, então eu podia encapar o caderno dele. Então, assim, é umas atitudes de atenção que às vezes parece que não vale nada, mas vale muito. Deve que o aluno lembra até hoje, né? E é grato. Não sei, mas espero que sim, porque muitas atitudes bondosas que eu tive, por exemplo, o professor que falou para mim, nossa, você tem que ser professora porque você fala muito bem, porque você apresentou muito bem. Eu nunca vou esquecer, nunca esqueci. Isso foi lá no meu ensino médio, né? Então, essas coisas são importantes para a gente crescer, né? E até acreditar na nossa própria capacidade. O que você acha que um aluno espera de um professor dentro de uma sala de aula? Eu sempre penso assim, acho que o aluno vai esperar de mim o que eu esperava dos meus professores. Então, eu esperava uma pessoa com uma postura de professor. O que é uma postura de professor? É o indivíduo que vai fazer o trabalho dele. Então, eu sempre falo para vocês, eu não vou entrar numa sala de aula para não dar aula. Então, assim, o aluno pode esperar de mim aula. Então, eu não entro numa sala de aula para não dar aula. Eu vou entrar dentro da sala de aula e vou dar minha aula. Né? Então, primeira coisa que eu acredito que os meus alunos esperam de mim é isso, porque é isso que eu esperava dos meus professores. Espero também, assim, acredito que os alunos esperam de mim responsabilidade, comprometimento com o meu trabalho, né? Então, eu sempre disponibilizo isso. Então, por exemplo, eu faltei, eu não vim, eu atrasei, eu dou uma explicação para os meus alunos, acho que eles merecem isso. Né? Falo assim, pessoal, eu tive um problema, não consegui chegar no horário, aconteceu isso e isso e tal, porque eu sei que é minha responsabilidade chegar no horário, assim como é a responsabilidade dos meus alunos. Acredito que os meus alunos esperam de mim também que eu imponha limites, né? Digo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso não está certo. Isso faz parte do meu trabalho também. E eu acho que o aluno espera isso de mim, porque um aluno não vai esperar que um professor diga para ele que ele pode fazer tudo que ele quer, a hora que ele quer, porque o mundo não é assim. Então, o aluno espera, não, o professor ele vai me dar uma orientação. Porque quando a gente dá bronca, quando a gente diz, não pode isso, não pode aquilo, quando a gente assina uma advertência quando vocês aprontam, nada mais é do que educá-los para um mundo lá fora, que, na verdade, vai ser até muito mais rigoroso do que isso. Sim, realmente. Então, um aluno ele não vai esperar de mim que eu seja permissiva o tempo todo, que eu não faça o meu trabalho, né? Ele espera que eu tenha esse comprometimento, ok? E que eu tenha respeito por ele, né? Uma coisa assim... O professor ele não deixa de ser uma figura de autoridade, ele deve ser respeitado. Eu penso dessa forma. Na sala de aula, a maior autoridade é o professor. Se o professor agiu de uma forma que você considera injusta, e eu aprendi isso com a minha mãe,
Né? A minha mãe falava, você nunca vai questionar o professor na frente dos seus colegas, mas se você achar que ele agiu de forma injusta, você vai chegar nele e vai falar com ele com todo respeito. Olha, professor, gostaria de entender melhor isso e tal. E eu vivi isso no meu ensino médio com uma professora uma vez, deu certo, conversei com ela. E é isso que eu espero dos meus alunos e que eu acho que eles vão esperar de mim, né? Que se eu ajo de forma injusta, eu consiga contornar. Então, eu tento. Claro, eu erro, como todos nós, falhamos. Mas sempre tento, né, agir dessa forma com os meus alunos. Agora, voltando à pergunta. O que você acha que os alunos esperam de um professor? Na verdade, foi o que você me perguntou agora. Não, a troca. Eu perguntei o que os professores esperam de um aluno. Eu que respondi contrário, então, né? Isso. Então, agora eu vou responder essa. O que os professores esperam de um aluno? Eu acho que espera muito do que eles esperam de nós, igual eu falei anteriormente. Então, por exemplo, eu espero que vocês tenham responsabilidade com o material de vocês, com o horário para chegar na escola, enfim. Que vocês estudem, que vocês façam as atividades, que vocês prestem atenção na minha aula. Então, eu sempre espero isso dos alunos. Sei que fatores externos podem contribuir para que os alunos não consigam cumprir isso tudo. E sei que nem todos vão cumprir da mesma forma e ao mesmo tempo. Isso é um grande desafio até para o professor, porque eu tenho 30 alunos numa sala de aula e eles são todos diferentes. Então, eu vou ter aluno que vai conseguir fazer tudo do jeito que eu acho que mais próximo do que eu considero o ideal, e alunos que não vão conseguir. Né? E eu tenho que saber lidar. Né? E eu espero dos meus alunos também que eles valorizem a minha aula. Eu espero muito isso, muito. Né? Então, por exemplo, eu quero chegar numa sala de aula, e não tem nada melhor para um professor, gente. Isso é uma sensação de satisfação muito grande. É você entrar numa sala de aula e você ver que o aluno quer ter a sua aula. Ele gosta, ele fala assim, não, agora essa aula aí é boa, essa aula aí a gente quer ter essa aula. Né? Então, em muitos momentos da minha vida, eu já entrei em sala de aula e escutei aluno falando assim, não, para agora porque é a aula dela. Porque é a aula da Tayane. Mas não por causa de eu ser brava e tal, mas porque a aula tem qualidade. Então, mesmo... Ai, que bom. Então, mesmo que o conteúdo, às vezes, ele não seja o mesmo, né, eu não consigo dar a mesma quantidade de conteúdo aqui que eu dou na particular. Mesmo que não seja, o que eu espero muito do aluno é que, assim, tem qualidade. É uma aula boa, uma aula bem dada. Né? A pessoa está aqui porque ela está disponível a fazer um bom trabalho. Então, eu tento demonstrar isso aos meus alunos. Não sei se eles conseguem ver, mas eu tento muito, porque realmente é o que eu quero fazer. Né? É assim que eu gostaria que eles vissem. Você se sente mais atraída pelo estudo do fundamental ou do ensino médio? Eu nunca fiz essa diferenciação. Eu não sei se é pela questão da minha idade, porque eu percebo que alguns professores mais velhos, não todos, mas a maioria que eu conheço, gostam mais de dar aula no ensino médio. Porque dar aula para crianças menores realmente é mais desgastante. Porque a gente não pode esperar que uma criança ela fique 100% do tempo quieta, parada, assim, retinha. Né? Ela não vai fazer nada, nem olhar para o lado. Prestando atenção 100% no tempo. Eu não posso esperar isso de uma criança. Na verdade, eu posso esperar isso nem de um adolescente. Né? Então, eu não faço essa diferenciação. Né? E eu brinco assim, gente, onde você me pôr para dar aula, eu estou dando aula. Né? Então, assim, não tem essa diferenciação, não. É claro que a gente sente algumas diferenças, né? Mas não me recuso a dar aula, por exemplo. Tânia, você vai dar aula no 6º ano? Não me recuso, estou lá no 6º ano. Tânia, você vai dar aula no 3º ano do ensino médio? Estou lá também. A gente sente algumas diferenças, porque 6º ano são crianças, né? De 11, 12 anos. 3º ano já são adolescentes com 16, 17. Então, é claro que a forma de abordar conteúdo vai ser diferente, até a forma de tratamento com o aluno, porque ali é um adolescente que já entra no 3º ano. Um adolescente está entrando na fase adulta. 6º ano é uma criança que está saindo ali da fase infantil para pré-adolescência. Né? Mas eu não tenho preferência, não, de me colocar para dar aula, meu negócio é dar aula. Como é uma rotina de um professor? Muito pesada, muito difícil, muito complicada. E quando a gente fala, parece que as pessoas não acreditam. Né? Muito puxado. É demais, é demais. Por quê? A questão da remuneração hoje do professor, as pessoas às vezes falam assim, vai fazer paralisação de novo por causa de salário. Gente, mas é uma coisa séria. A remuneração impacta diretamente na qualidade da aula do professor. Porque, por exemplo, eu tenho colegas que trabalham em 5 escolas.
Mas eles trabalham em 5 escolas apenas porque amam a profissão? Trabalham em 5 escolas porque precisa da remuneração. Então, assim, hoje a gente se desdobra, muitas vezes dando aula em mais de uma escola. Eu, por exemplo, dou aula em 2, porque a gente precisa de uma remuneração adequada. A gente quer ter uma remuneração que seja até compatível com os investimentos que nós fizemos nos nossos estudos. Né? Porque eu estudei numa universidade federal, mas eu gastei com o meu estudo, eu investi tempo, investi dinheiro também. Menos do que numa faculdade privada, claro. Fiz pós-graduação, fiz mestrado, vou fazer o doutorado agora. Eu quero um retorno disso. Né? Então, a rotina do professor, gente, é muito exaustiva. E a nossa rotina não se encerra na escola. O professor, ele é um cidadão assim como os demais. Então, a gente tem direito à família, convívio familiar, a lazer, né? Que as pessoas esquecem isso. A gente adoece, as pessoas esquecem, o professor adoece. Então, tem uma vida fora da escola. Tem. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, como é que foi? Hoje é sexta-feira. Como que é minha sexta-feira? Eu dou aula das 7 ao meio-dia e 25. Venho para cá, dou aula da 1h50 às 4h40. Depois eu dou aula de novo, das 7 da noite às 10h30 da noite. Então, assim, a gente trabalha 3 turnos. E professor é uma das poucas profissões que trabalha para poder trabalhar. Como assim? Porque chego em casa no fim de semana e eu me desligo completamente da escola? Não. Porque eu vou corrigir prova, eu vou elaborar prova, eu vou fazer planejamento. Né? Exatamente. Então, eu trabalho para poder trabalhar aqui. Então, professor é uma das poucas profissões, gente, que leva trabalho para casa e não é pouco trabalho. Né? Quem é a Tayane filha? A Tayane mãe? Irmã, na verdade, né? E Tayane professora, desculpa. Mãe só da Catarina, minha cachorrinha. Catarina. Olha, eu não sei. É tão difícil. Assim, como filha, eu sempre procurei não ser uma pessoa que demandasse muito, porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito ocupada. Então, minha mãe, quando eu era criança, além dela trabalhar, ela fazia faculdade. Ela formou, ela trabalhava em 2 empregos. Ela dava aula e também trabalhava em outro emprego. Então, assim, eu sempre fui a filha que... Eu sempre pensei, eu não quero demandar para minha mãe além do necessário. Na verdade, até hoje eu penso assim, eu não quero demandar da minha mãe, não quero sobrecarregá-la mais do que ela já é, porque eu via isso desde a infância, né? Agora, eu na minha vida pessoal, assim, que é o que muitos dos alunos ficam impressionados às vezes, né? O aluno vê a gente no shopping, vê a gente no cinema, fica assim, você aqui, como se a gente não tivesse vida pessoal, né? Então, assim, eu sou uma pessoa, assim, que na minha vida pessoal eu gosto muito de ficar em casa, gosto muito de sair também, gosto muito de ir no cinema e tal. Então, gosto de viver, porque eu trabalho muito, mas eu acho que a vida foi feita para ser vivida. E, como mãe de pet, eu sou uma mãe super protetora que mima a cachorrinha. Então, Tayane, agora a gente vai fazer o bate-bola. A gente vai te falar uma palavra. Vocês estão me deixando tensa. É a produção, tá? Aqui, a produção do TI. A gente vai fazer um bate-bola. A gente vai falar uma palavra e você vai falar a primeira coisa que vier na sua mente. Ai, meu Deus. Tá. Família. Eu penso em família, não tem como eu não pensar nas figuras femininas. Então, família é mãe, é vó. História. Ai, amor. Amor da minha vida, história é meu amor. Escola. Eu acho que nessa aí só uma palavra não dá. Escola pra mim é amor e desafio. Catarina. Paixão, amor da minha vida. Cachorrinha. É a cachorrinha? É a minha cachorrinha. Cachorrinha é tudo da vida. Feminismo. Essencial. 8 de março. Importante. Bom, Tatay, a gente tem essa caixinha aqui e ela vai funcionar como o seguinte. Essa caixinha você vai tirar um papelzinho e você vai falar a sua opinião sobre ela, tá bom? Tá. Vida. O que eu falei anteriormente, para mim a vida foi feita para ser vivida. Então, a gente tem que trabalhar, tem que cumprir com as nossas obrigações, a gente tem que viver. A gente tem que ser feliz. Mais um? Pode. Olha lá. Direitos humanos.
para mim, é essencial também para a vida, respeitar os direitos das pessoas, né? Então, por exemplo, as pessoas hoje acham que direitos humanos é mimimi. Direitos humanos não é mimimi. Você respeitar uma pessoa, até mesmo uma pessoa que, por exemplo, está sendo penalizada por algum erro e tal, é essencial. Sim. Então, para mim, a questão de respeitar, ter um convívio em sociedade, não ter preconceito, né? Ou buscar o fim dos preconceitos, é essencial para um convívio em sociedade. Pode pegar outro? Pode pegar. Direitos humanos é muito importante. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de história também. Sim. Porque a gente está falando de processos revolucionários e históricos que ocorreram para que hoje, por exemplo, a gente tivesse uma sociedade que vai prezar pelo respeito ao próximo. Então, os direitos humanos, a gente está numa sociedade, né, é uma ideia de ter uma sociedade em que a gente não vai ter o machismo, em que a gente não vai ter o racismo. E é uma coisa que eu sempre falo para vocês. Ano passado, a gente desenvolveu um projeto de combate a preconceitos. E eu sempre falo para vocês, não há mais espaço no Lauro Fontoura para xenofobia, racismo, machismo, certo? Sim. Próximo, sonhos. São importantes. São sonhos que fazem a gente buscar os nossos objetivos, né, na vida. Sim. Política. Todo ser humano é um ser político. As pessoas dizem assim, às vezes, política, religião e futebol não se discutem. Para mim, religião se respeita, futebol se curte e política se discute sim. Mas não é discutir no sentido de brigar, de ofender, de querer matar o outro. É no sentido que os gregos atenienses trouxeram para a gente na história, no sentido do debate. É no sentido da gente saber se colocar num espaço público e saber conversar, e saber trazer ideias, e saber defender as nossas ideias sem menosprezar o próximo, sem desrespeitar o próximo. Então, não existe essa coisa de que não debate política. Política está em tudo que a gente faz. É para tirar outro ou não? Pode tirar mais um. Brasil. É o meu país, eu amo o Brasil. Acho que a gente tem uma síndrome de vira-lata no Brasil, infelizmente. Síndrome de vira-lata? Essa expressão a gente usa quando a gente se refere ao seguinte, as pessoas que acham que tudo fora do Brasil é melhor. Os Estados Unidos é melhor, não sei o que é melhor. Então, assim, que tudo aqui é ruim, tudo aqui é péssimo e só o que tem lá fora é bom. E não é assim que as coisas funcionam, né? Então, tem críticas ao Brasil, como todo brasileiro, mas valorizo, né, e respeito o Brasil. Não acho que a gente está abaixo de ninguém, não acho que a gente tem que ficar se diminuindo para outros países ou para outras bandeiras, né? Nós temos os nossos problemas, mas nós temos uma série de qualidades também, né? Tá. O que você acha que como é ser mulher na comunidade que a gente vive? Quando a gente pensa em ser mulher, não tem como a gente pensar só num âmbito regional. Então, assim, ser mulher em Uberaba. A gente tem que pensar como que é ser mulher no país em que a gente vive. E é muito difícil. Não é fácil. Não. Hoje, mais cedo, por exemplo, eu estava até escrevendo uma postagem para o Instagram, que é pensando no seguinte, a gente recebe muitas felicitações no Dia da Mulher. Sim. E muitas vezes de homens que no dia a dia não nos respeitam. Então, assim, é uma certa hipocrisia que nós temos que aceitar por conveniência social, mas que, na verdade, é algo que incomoda todas as mulheres. Então, é muito fácil chegar no 8 de março, te dar uma lembrancinha, te desejar Feliz Dia da Mulher, mas nos demais dias você não ser respeitada como deve ser. Então, a gente vive num país em que a taxa de feminicídio são elevadíssimas. As taxas de feminicídio são elevadíssimas. A gente vive num país que ainda há profissões que mulheres não recebem a mesma remuneração que homens, mesmo ocupando a mesma função. A gente vive num país em que vagas em concursos públicos são restritas para mulheres, né? E sendo que é nosso direito ocupar todos os espaços. Tem mais alguma coisa? A gente sabe que a gente já conseguiu muita coisa que é a gente sendo mulher, né? Porque antigamente a gente não tinha muitos cargos, e mulheres demais tinham
com o dos homens, tem mais coisa para melhorar, não tem? Com certeza. Como eu falei anteriormente, ainda há profissões que as mulheres não recebem a mesma remuneração que os homens, mesmo tendo a mesma formação e ocupando o mesmo cargo, né? E no dia a dia, porque o que acontece? Que mulher nunca teve numa conversa, num diálogo, em que houve uma presença masculina que falou por cima de você, que não esperou você terminar de falar, né? Que mulher nunca passou por uma situação de que um homem vira para você e fala assim, mas o seu pai vai resolver, o seu marido vai fazer, o seu irmão vai fazer. Então, sempre aquela ideia de que a figura masculina está ali para tutelar a mulher. Desmerecendo a mulher. Exatamente, como se a mulher não fosse um ser independente também. Verdade. Né? Você acha que todos os direitos que a gente conseguiu até agora são uma conquista ou uma parte do nosso caminho até o futuro? São uma conquista. E a gente sempre tem que prestar atenção no seguinte. Conquista, gente, de direito não é algo definitivo. Direitos podem ser retirados assim como eles foram conquistados. Então, por que eu acho que o 8 de março e a ação de vocês da rádio de entrevistar profissionais da escola é importante? Porque a gente tem que sempre que lembrar. Porque se a gente não relembra as pessoas, por que a gente estuda história? Se a gente não relembra o nosso passado, se a gente não analisa o nosso passado, a gente pode cair naquela situação de que isso não é necessário. A gente não precisa disso, né? E não é bem assim. Então, a gente sempre tem que relembrar que conquistamos muito, conquistamos, mas a gente tem que lutar para que conquiste mais, porque ainda precisa, e para que esses direitos nunca sejam perdidos. Muito. Principalmente no ato da roupa, né? A gente não pode usar qualquer roupa na rua, porque senão o homem fala assim, tá querendo, tá pedindo. O corpo feminino, ele é visto como algo público. Sim. Né? A roupa feminina, ela é vista como um convite. Então, por exemplo, isso é uma coisa que é cotidiana e que tem que mudar, né? Porque se um homem sai sem camisa na rua, você não vai ter ali 3, 4 mulheres querendo agredi-lo, né? E não é isso que acontece com as mulheres, né? Então, por exemplo, nós mulheres sabemos que a gente tem que pensar a nossa roupa para os lugares que nós vamos passar. Infelizmente, a gente ainda tem medo. Por puro medo, não porque a gente não acha que a gente tem o direito de ter a liberdade de usar o que a gente quer, mas por puro medo, né? Tá, o que você falaria pra Thay do passado? É difícil pensar, não sei, assim, porque a gente pode pensar em vários períodos do meu passado. Uhum. Então, assim, pensando lá na minha adolescência, nossa, eu acho que eu falaria assim, olha, você fez um bom trabalho. Você fez o melhor com o que você tinha disponível. Você aproveitou as oportunidades que lhe foram dadas, né? Então, relaxa, fica tranquila, né? Curte o momento, né? É isso. Bom, você pode deixar uma mensagem para ajudar no projeto de vida para as pessoas, para o mundo, assim, e para os ouvintes da rádio, Laurel. Para a gente também da rádio. E para todos vocês, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, tenho falado muito para os meus alunos do noturno, e para vocês que são até mais jovens que os alunos do noturno, planejem a vida de vocês. Né? É mais difícil planejar a vida quando você tem recursos limitados, com certeza, mas a gente tem que planejar. E pensem assim, vocês têm um futuro. Né? Não entreguem os pontos. Eu não vou fazer uma faculdade porque eu estudo numa escola pública, porque eu não dou conta, porque eu não sou capaz. Para com isso. Né? Não limitem vocês mesmos pelo olhar de outros. Então, não pense assim, eu não vou fazer uma faculdade porque eu não sou tão inteligente quanto o pessoal de outras escolas. Parem com isso. Vocês têm a mesma... Eu falo isso para vocês, vocês têm a mesma massa encefálica dentro da cabeça do crânio de vocês, né? As dificuldades serão maiores do que em outros contextos, com certeza. Mas vocês têm capacidade. Então, não deixem de sonhar, de planejar o futuro de vocês, né? Não deixem de ter ambição de ter um futuro melhor, porque vocês podem, né? Estudem, aproveitem a presença dos professores em sala de aula, né? Para estudar, para tirar dúvida, para pedir algum conselho baseado no passado do professor, por exemplo. Então é isso que eu queria agradecer a vocês pelo convite, fiquei feliz, fiquei muito honrada, não achei que eu seria alguém, né? Mas a gente admira muito aqui nessa escola, viu? Eu tenho muita que saudade bom. de você me dando aula, você me abandonou,
Suas aulas eram muito engraçadas, tenho vontade de voltar pro primeiro. Eu espero que não só engraçadas, que tinha um conteúdo, Sim, né? Claro, a gente aprendeu muita coisa com você. Bom, Thay, o que eu ia falar? Olha, eu tenho a cabeça tão ruim, tá? Eu vou te falar um negócio, a pergunta tava aqui na minha cabeça. Bom, Senhor da Madrugada, fugiu a palavra. Agora. Gente, acho que é isso, né? Queria agradecer vocês pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui, de conversar com vocês. Que é sempre bom aprofundar Você tinha medo nossa relação. de ser julgada nas escolhas que você fez e na profissão que você seguiu? Tinha medo e fui, né? Tinha medo e fui julgada de diversas formas. Todos nós somos, infelizmente, né? Sim. Que a gente vive numa sociedade que muitas pessoas se sentem no direito de julgar. Mas quando eu estava na faculdade, eu falo isso muito para os meus alunos, foi quando a minha mente realmente se abriu. Por isso que eu falo, não deixem de fazer uma faculdade, é outra realidade. Sim. Então, por exemplo, foi quando eu estava na faculdade que muitos preconceitos que eu tinha foram desconstruídos. Não só em relação um ao outro, mas em relação a mim mesma. Né? Então, por exemplo, alguns medos que eu tinha, algumas crenças que eu tinha, muitas coisas foram desconstruídas. E fui julgada, sou julgada às vezes até hoje por ser professora, por ser mulher, né? Sim. Por ser uma mulher independente, né? Sou julgada por ser uma mulher que não tem marido, né? E que não faz do casamento nem de ter filhos um objetivo de vida, né? Então, eu recebo todos esses julgamentos e sou rotulada de diferentes formas por causa disso, né? Mas é uma escolha sua. Eu acho que a mulher, é isso que as pessoas não entendem, a mulher é que ela escolhe o que ela vai fazer com a vida e com o corpo dela. Exatamente. Então, por exemplo, se eu faço a escolha hoje de não ter filhos, mesmo que eu me case com um homem e não querer ter filhos, é um direito meu. Né? Eu tenho uma percepção do que é a maternidade que não é uma percepção de outras amigas que têm filhos. Né? Nem toda mulher tem a mesma percepção a respeito da maternidade. E tá tudo bem. Então, Tayane, na nossa escola carregamos um grande conceito de ser protagonista. Baseado nisso, eu te pergunto, você se sente protagonista da sua própria vida? Muito. E sempre falo isso para os meus alunos, já falei isso para os meninos do primeiro ano passado, vocês são os protagonistas da vida de vocês. Não interessa o que acontece. Né? Vocês têm que pensar, a primeira coisa que vocês têm que pensar no futuro de vocês. Né? Então, todos nós somos os protagonistas das nossas vidas. Né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que planejar o nosso futuro. É claro, a gente vai pensar na nossa família, os nossos amigos, sim. Mas nós temos que pensar, isso não é ser egoísta, gente, isso é amor próprio. Né? E todos vocês têm que ter esse amor próprio, todos nós temos que ter. Né? Como protagonista da sua vida, você tem uma mensagem a mais de como ser protagonista da sua vida, como você se cuidar? Uma coisa que eu aprendi muito nos últimos anos é: faça o que você quer fazer com responsabilidade, com amor à vida, o que você tem vontade de fazer, sem prejudicar os outros e com amor à vida. E não pensa de que forma isso vai ser julgado por outras pessoas. Né? Porque, no fim das contas, é um acerto de contas, muitas vezes, de você com você mesmo. Né? Então, você quer fazer um curso, você quer comprar tal roupa, você quer mudar de profissão, faça. Né? E a não ser que você, não prejudicando ninguém, é isso aí. Bom, nosso bate-papo está encerrando, tá? Eu agradeço em nome de toda a nossa rádio por essa entrevista maravilhosa, por essa conversa. Foi uma honra ter você aqui para conversar, viu? Muito obrigada por ter aceitado. Tayane, eu queria muito te pedir um obrigado por ter aceitado, porque essa foi minha primeira entrevista. E eu queria te falar um obrigado muito grande, porque você me relaxou muito nessa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu adoro esse projeto da rádio. Acho que vocês fazem um ótimo trabalho, que a Andréia faz um ótimo trabalho com vocês também. Né? Admiro muito o trabalho da Andréia. E é isso, que vocês precisarem, podem contar comigo, que eu estou disponível para ajudá-los. É trabalhoso, mas é lindo o que a gente faz.
Eu acho linda, acho muito bacana. Sempre, quando eu cheguei aqui no Lauro, fiquei sabendo que tinha uma rádio, eu achei sensacional. E podem contar comigo aí, precisarem de qualquer coisa na rádio, né? E fora da rádio também, que precisar, nós estamos aí. Pra gente encerrar nossa entrevista, você tem alguma música que você goste muito pra passar com uma mensagem? Nossa, é difícil, porque eu gosto de tantas músicas. Mas eu vou... porque a gente está na Semana da Mulher, eu não vou nem indicar uma música específica, eu vou indicar uma cantora que eu amo muito, amo de paixão, que é a Marisa Monte. Marisa? Isso, a Marisa Monte, né? Eu gosto muito da Marisa Monte, fui criada ouvindo ela. Específica? Deixa eu pensar. Pode pôr, por causa do Dia da Mulher, Maria de Verdade. Maria de Verdade. Que é de um álbum dela do ano que eu nasci. Um álbum que está fazendo 30 anos, assim como eu esse ano. Né? Que é um álbum lindo, aliás, recomendo. E escutem mais músicas da Marisa Monte, sobretudo as meninas, porque ela é maravilhosa. Tem algum artista ou um livro que inspira você a ser professora de história? Nossa, muitos livros, né? Você me falou do cavalo de guerra naquela aula. Aquele livro eu recomendei porque ele vai falar, ele é uma história ficcional, mas que passa num conflito, né? E ele tem o filme. Então é uma leitura muito gostosa assim para alunos que estão no 8º ano. Mas em questão de história, há muitos historiadores que eu gosto muito, muitas historiadoras. Mas hoje eu vou ressaltar a Lilia Schwartz, né? Porque ela foi eleita como imortal da Academia Brasileira de Letras, então é um nome que vai ficar registrado para sempre na nossa história. E ela tem trabalhos muito importantes, é uma leitura que eu fiz muito durante a graduação, né? Então gosto muito dos livros da Lilia Schwartz. Acho que é importante a gente deixar uma referência feminina, porque referência masculina de historiadores eu também tenho muitas, mas gostaria de deixar ela. E outra referência que eu trabalhei com vocês ano passado, no 1º ano, é a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa brasileira, negra, que tem um trabalho muito importante. Nós discutimos, né, o Pequeno Manual Antirracista, então o trabalho dela hoje, para mim, também é fundamental. Né? Tanto na vida quanto nas minhas aulas. Então, deixo aí registrado 2 nomes importantes na minha formação e nas minhas aulas. A Lilia Schwartz e a Djamila Ribeiro. Obrigada, Thay. Obrigada. Muito obrigada mesmo. E como hoje é dia 8 de março, feliz Dia da Mulher, né? Mas Dia da Mulher é todos os dias, não é só um dia 8 de março. Com certeza, para vocês também. Muito obrigada, tá bom? Nós precisamos de um apoio de todas as outras mulheres do mundo. Sim. Obrigada. Tchau, Rádio Lourão. Até a próxima. Tchau.